Muito bem, meus irmãos, boa noite a todos, sejam bem-vindos à Igreja Batista do Fonseca. Aliás, essas boas-vindas, ela é muito também para mim, né, porque estive alguns dias fora por conta da Covid-19, graças a Deus estou de volta, com muita alegria no coração, poder te rever de alguma maneira, né, poder estar aqui junto com a nossa equipe, aqui no templo da nossa igreja, é muito bom para mim voltar e participar desse momento junto com você. Hoje que nós estamos, exatamente hoje, onde estamos começando uma nova campanha de oração, é a 29ª campanha de oração de nossa igreja. Estamos começando exatamente hoje, é a primeira semana, a primeira quarta-feira, por isso dobra, né, para mim, o privilégio, a alegria de estar aqui com você nesse momento, nessa noite. Tá bom, queridos? Olha, que Deus te abençoe, sejam bem-vindos. Você está nesse momento agora participando de mais uma caminhada de oração com a gente, e se entenda assim, daqui a pouquinho quando eu voltar a falar, nós vamos cantar primeiro, vamos orar, vamos cantar, daqui a pouco quando eu voltar eu vou dar uma sugestão para você, a fim de que você participe ativamente, né, desse tempo de campanha de oração, mais uma campanha de oração, 29ª campanha de oração da história da nossa igreja. Bom, vamos começar, vamos orar, feche seus olhos aí, estaremos agora falando com Deus, como sempre começamos as nossas celebrações, feche seus olhos e me acompanhe então. Senhor, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez, e obrigado porque hoje podemos começar mais uma campanha de oração, estas campanhas que sempre marcam a nossa história, marcam a nossa vida, um tempo de investimento de oração, um tema tão precioso, tão importante. Senhor, muito obrigado, porque estamos reunidos mais uma vez em Teu nome, mais um tempo, mais um culto de oração, mais um tempo de investimento nessa disciplina espiritual tão especial que temos, que o Senhor mesmo nos mandou fazer. Muito obrigado, Deus, abençoe cada pessoa que está nos ouvindo, cada lar que está nos recebendo a nossa voz, a nossa imagem nesse momento, abençoa-nos, Senhor, receba o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão, é o que eu te peço, no doce nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar a Deus, irmãos, daqui a pouco eu volto. Boa noite, igreja, que bom que nós já estamos aqui para adorar o Senhor, e eu sou grata a Deus e estou feliz de rever o nosso pastor aqui conosco, para fazer parte desse momento tão gostoso, que é de louvor e adoração, e você aí de casa, adora o Senhor Jesus, receba tudo que o Senhor tem para te dar hoje nesse momento, mas vamos adorar, que é o mais importante, não vamos perder tempo. Espírito
o meu viver. Só Ele pode fazer isso, né? Só Ele pode fazer você viver, né? Só Ele pode fazer você prosseguir. E nós vamos cantar uma canção que fala que é de coração. Mas se as palavras que sair da sua boca não expressar o amor do Senhor Jesus, para o Senhor Jesus, Ele vai entender. Ele sabe exatamente o que você está dizendo, o que você está sentindo. Ele sabe o que você quer passar para Ele. Vamos louvar. Descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste pra me resgatar. Tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou. Sabes onde estou. Diga pra Ele que é de coração tudo que eu fizer, um hino de louvor pra Ti, Senhor, a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem, se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que Tu me revelaste pra me resgatar. Tu me conheces bem, Tu sabes quem eu sou. Não há como me esconder de Ti, Tu sempre sabes onde estou. E é de coração, e é de coração. As palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. E é de coração tudo que eu fizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Receba, Senhor, a nossa adoração. Quando fala de coração, né? Um coração contrito, um coração quebrantado, um coração rendido a Ti, Senhor. Nós precisamos nos render ao Senhor em humilhação,
e reconhecer a grandeza do nosso Deus e reconhecer que somos pequeninos, mas mesmo assim o Senhor Jesus, Ele nos olha, Ele nos ouve, Ele é misericordioso. Aleluia. Que tenho, te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Adoro o Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu,
querer, Senhor Jesus. Nos rendemos, Senhor, diante da Tua presença, reconhecendo, Senhor, a Tua soberania. Ó Deus amado, muito obrigado por este momento de adoração, por cada um que se encontra aqui, por cada pessoa, Senhor, que se encontra em casa, louvando e engrandecendo o Teu nome, tirando esse momento, Senhor Jesus, para cultuar, Senhor, a Ti. Ó Deus amado, iremos ouvir a Tua palavra, abençoa o nosso pastor, usa ele, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela vida dele, porque ele está aqui com sua saúde restabelecida, Senhor Jesus. Nós vencemos, Senhor, todos os dias nós temos batalhas e hoje vencemos mais uma, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom. Amém. Muito bem, meus irmãos, como eu disse no começo, nós estamos em mais uma campanha de oração, e como nós estamos no tempo da pandemia, tivemos algumas campanhas que foram feitas completamente, né, sem a presença do público, né, e essa é mais uma delas. Toda quarta-feira nós temos o nosso culto sendo transmitido, né, e não é presencial, ele é ao vivo e é transmitido, e por isso dispensamos das últimas vezes a impressão do cartão de oração, né, o cartão de oração em papel. E nessa campanha, queridos, eu quero, desde a primeira oportunidade, né, da primeira quarta-feira, sugerir a você algo que eu fiz. Eu preparei o meu cartão de oração, olha, está aqui na minha mão, tá bom? Peguei a imagem, essa imagem está disponível nas nossas redes sociais, sobretudo no nosso grupo Família IBF. Se você não faz parte do grupo Família IBF e quer fazer parte, fale comigo, né? Entre em contato comigo que eu vou incluir você no nosso grupo. Se você quer receber a imagem do cartão e não faz parte do grupo, fale comigo que eu mando a imagem para você. Então, eu imprimi, se você pode fazer isso, faça isso, né? Eu imprimi o cartão, e no verso dele, coloquei então os meus pedidos de oração, esses pedidos que eu vou focar ao longo dessas semanas que nós teremos aqui, pensando no nosso tema, pensando exatamente no texto bíblico e tudo que envolve essa campanha de oração. Eu quero participar ativamente dessa vez, usando então o cartão que eu mesmo preparei. Tá bom, queridos? Então, desde já fica a minha sugestão: baixe a imagem, faça o seu cartão e use o seu cartão, sobretudo nos momentos em que estaremos reunidos, né? Você na sua casa, nós aqui na igreja, sempre no finalzinho, como fazemos aqui no tempo do culto presencial, nós vamos pegar o nosso cartão, vamos apresentá-lo a Deus em oração. Eu sempre oro e peço que Deus visite, né? Peço que Deus contemple cada anotação que está em cada pedido, em cada cartão, né, de oração da nossa campanha. Muito bem, irmãos, antes de começar a mensagem de hoje, a mensagem inaugural, a primeira mensagem, quero falar do próximo domingo, né? Aqui à minha direita tem um QR Code, você joga a câmera do seu celular para esse QR Code, você então tem a página de inscrição para o próximo domingo, né? Voltaremos, né, depois de 2 domingos de culto presencial suspensos, nós voltaremos no próximo domingo a ter aqui o público, né, 100 pessoas no máximo, obedecendo aí os protocolos. Saiba, né, que o nosso templo é higienizado, teremos álcool 70, álcool em gel, medição de temperatura e a obrigatoriedade do uso da máscara facial em todos que estiverem aqui no templo da nossa igreja. Então, próximo domingo eu aguardo você aqui para juntos celebrarmos o nome de Jesus, darmos continuidade à série Abandonando a Inexpressividade, uma série muito boa. Louvo a Deus pelo Tiago, né, no domingo passado, que nos abençoou com uma palavra. Nós vamos dar continuidade a essa série. Hoje, irmãos, estamos começando uma campanha que tem como tema Vivendo os Propósitos de Deus. Vivendo os Propósitos de Deus. E a divisa, né, o texto bíblico para essa campanha está em Mateus capítulo 6, verso 33, no cartão diz, olha, busquem, pois, em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Eu quero, para esse tempo, irmãos, pedir que você abra a sua Bíblia num outro texto, tá joia? Colossenses capítulo 1, versos 13, 14, 15, 16 e 17. Então, acesse a sua Bíblia, pegue uma Bíblia de papel, pegue o aplicativo aí da Bíblia e vamos então ler Colossenses capítulo 1, de 13 a 17. Diz assim a Bíblia: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ficamos até aqui. Vamos orar mais um pouquinho? Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que ela abençoe a nossa mensagem, a reflexão que faremos agora, que esta campanha seja uma campanha de experiências expressivas, experiências inigualáveis na vida dos Teus filhos, na vida da nossa igreja. Muito obrigado porque temos condição, mesmo de forma remota, mesmo ainda dentro da pandemia, obrigado porque podemos manter essa tradição boa da nossa igreja, que são as nossas campanhas de oração. Obrigado, Deus, abençoa-nos, que vivendo os Teus propósitos, tenhamos muitas experiências boas, testemunhos de oração, milagres, sinais, maravilhas do Senhor em nossas vidas. Usa-me para isso nessa noite, faça com que a Tua palavra realmente abençoe e fortaleça a vida de cada um que está me ouvindo e me vendo, é o que eu te peço, no doce nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos. A palavra propósito, ela significa desígnio, é uma das traduções. E à luz da Bíblia, irmãos, isso significa que Deus, no exercício da sua soberania, Ele possui desígnios sobre todas as coisas. O texto que acabamos de ler é um dos textos que mostra a soberania de Deus e que mostra que Ele tem propósitos sobre todas as coisas, que tudo acontece nessa vida, nesse mundo, nessa existência, conforme o seu querer, conforme os seus planos. Tudo está debaixo do seu controle permissivo e do seu controle ativo. Essa é uma base teológica que nós defendemos muito bem, que nós acreditamos, a teologia batista acredita nisso. A vontade de Deus, ela se dá de forma ativa, quando Deus quer atuar, quer agir, quando Ele determina do jeito que as coisas vão acontecer, quando Ele opera os milagres, quando Ele mostra as direções, quando Ele usa o seu poder e tudo que está ao seu alcance, e tudo está sobre o seu alcance, para que a vontade dEle prevaleça. Ele vai e age de forma ativa, direta, não pede permissão a ninguém, não tem que dar satisfações a ninguém, Ele simplesmente age e ponto final. Mas também cremos, irmãos, na vontade de Deus permissiva, naquilo que Deus não está agindo diretamente, mas Ele está no controle porque Ele está ali permitindo que aquilo aconteça. Muitas vezes, essa vontade permissiva, ela se dá conforme aquilo que nós plantamos, né? Geralmente, quando plantamos alguma coisa, colhemos essas coisas e, às vezes, plantamos coisas ruins, contrárias à vontade dEle, e Ele permite, então,
que venhamos a colher essas coisas ruins. Isso acontece. Uma situação, uma circunstância muito própria que nós estamos vivendo nesse tempo é a pandemia. E, sinceramente, irmãos, eu não arrisco dizer, até porque é muito complicado ter que afirmar isso, mas há muita gente que acredita que a pandemia do coronavírus é uma ação direta de Deus. Ele está promovendo esse movimento, né, essa ação, esse impacto na sociedade, é obra de Deus. Tudo bem que vem negócio lá da China e tal, mas é Deus agindo, né? E a gente sabe que a vontade de Deus ativa não acontece necessariamente num fenômeno sobrenatural, pode acontecer através dos homens, pode acontecer através de fenômenos naturais, tá bom? Então, muita gente diz que a pandemia é uma ação de Deus ativa, Ele promoveu isso, e aí vários argumentos fortalecem essa ideia. Um deles é exatamente para igualar todos os seres humanos. Uma lição que a pandemia nos traz, irmãos, é exatamente essa, né? Diante do vírus, todo ser humano é igual. Ele pode ser poderoso, ele pode ser rico, ele pode ser muito inteligente, pode ser muito jovem, pode ser muito bonito, e não adianta. Não há diferença alguma em relação à pandemia. Todos têm que se proteger, todos têm que se guardar, todos têm que obedecer os protocolos. Isso aí é um fato inegociável, incontestável nesse tempo. Mas há outras pessoas que acreditam que a pandemia é algo indireto, é fruto da colheita do ser humano, da raça humana, da inteligência humana, que pode ser usada para o bem, mas também pode ser usada para o mal. Então a pandemia ela chega como uma vontade de Deus, um propósito de Deus permissivo, já que os homens plantaram tudo isso, né, criaram tudo isso, Deus então está permitindo acontecer. Ele poderia barrar, certo? Ele poderia parar, mas Ele permite, na sua soberana vontade, Ele permite que isso tudo aconteça para que propósitos dEle autenticamente aconteçam. Aliás, irmãos, os propósitos de Deus, eles vão acontecer, doa quem doer, aconteça o que acontecer, independentemente de qualquer coisa, seja de forma ativa ou permissiva, sempre os propósitos de Deus vão atuar. Então, eu confesso aos irmãos que eu não tenho uma resposta. Na minha opinião, sinceramente, ainda não tenho definido se é uma vontade de Deus ativa ou se é permissiva. O que eu sei, o que eu tenho certeza absoluta é que Deus está no controle de tudo isso. E existem propósitos de Deus, desígnios de Deus, existe um plano de Deus para tudo isso que está acontecendo. Irmãos, por isso que nós precisamos conhecer e, de certa forma, entender Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse texto se encaixa perfeitamente nessa temática, irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Nós que estamos dentro dos propósitos de Deus, nós precisamos, isso é um sinal de maturidade da nossa parte, né? Nós precisamos acreditar que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E aí sempre cabe essa grande indagação, pastor, aquilo que é negativo, o prejuízo, o acidente, a perda de alguém querido, né? Toda essa limitação, isso é para o meu bem? É para o seu bem. A grande questão é que nós, né, o ser humano egoísta, egocentrista, essa natureza caída, ela tem dificuldade de aceitar uma coisa negativa como um bem.
Mas nós sabemos, irmãos, o quanto nós crescemos, aliás, só crescemos com as experiências desafiadoras. Muito daquilo que foi negativo na nossa vida chega para o nosso bem, para crescimento, para uma nova experiência, para fortalecimento. É por isso que podemos e devemos acreditar que depois dessa pandemia nós sairemos melhores. Tem que ser, irmãos, tem que ser, não tem como. Sairemos, e tenta imaginar, né, quando tudo voltar, quando nós pudermos nos reunir novamente, nos abraçarmos, as aglomerações, nós voltaremos diferentes e diferentes para melhor. Temos que ter essa esperança e, sobretudo, esse compromisso. Então, irmãos, viver nos propósitos de Deus é viver algo muito especial. E eu quero destacar o finalzinho, preciso destacar o finalzinho aqui do verso 16, quando fala assim, olha, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Presta bem atenção, tá? Esse texto, inclusive, ele se junta a Romanos capítulo 11, 36, que diz, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória para sempre. Amém. A ideia é, tudo vem dele, né, foi criado por Ele e é para Ele, para a glória dEle, para fazer com que Ele, no final de tudo, seja engrandecido. Essa ideia, irmãos, nos leva a compreender um propósito central em nossas vidas. E sabe que propósito é esse? Servir a Deus. Eu queria muito, nesse primeiro momento, nessa primeira mensagem dessa série, dessa campanha, que você assimilasse essa ideia. Viver os propósitos de Deus é viver servindo a Ele, entendendo que você veio dEle e que a tua vida, toda a tua vida deve ser para Ele, tudo. Não é só a vida religiosa, não é só a vida dentro da igreja. Tivemos aqui, há um tempo atrás, a nossa equipe, né, de louvor, com os nossos voluntários. Nós sempre agradecemos a Deus, os que estão aqui, né, de frente para as câmeras, os que estão atrás das câmeras. E o grande entendimento que a gente tem que ter hoje aqui é que servir a Deus não é só isso, não é só tocar, não é só cantar, não é só trabalhar no multimídia, não é só estar ali na transmissão. Servir a Deus é com toda a vida. Então, se temos aqui profissionais, esses profissionais, essas pessoas servem a Deus aqui, cantando, mas servem a Deus lá no seu trabalho. Servem a Deus aqui, mas servem a Deus também lá onde moram, com os seus vizinhos. Servem a Deus aqui, no templo da igreja, mas servem a Deus também na família. Viver os propósitos de Deus é servir a Deus em todos os aspectos. E eu quero, queridos, trazer rapidamente, já fechando mesmo a nossa reflexão, eu posso chamar assim de 4 verbos, 4 possíveis ações que podemos vivenciar quando estamos vivendo os propósitos de Deus, quando estamos dispostos a fazer o que Deus quer, e o que Deus quer é que o sirvamos de todo o coração. Rapidamente aqui, 4 verbos, 4 ações, sendo que uma delas é negativa e as outras 3 são positivas. Em primeiro lugar, um verbo muito provável, muito possível de se viver quando nós estamos buscando os propósitos de Deus é a murmuração, a reclamação. Impressionante. Muitas pessoas pensam, né, que servir a Deus é algo que só aconteceria num ambiente positivo. Pensam que servir a Deus é um mar de rosas.
Amar a Deus e seguir os seus mandamentos, né? Fazer os seus propósitos acontecerem, né? Os seus valores acontecerem na nossa vida e na vida dos outros, muita gente pensa que isso vai ser fácil. Só que, na maioria das vezes, não é fácil. É algo que não é fácil para a gente enquanto pessoa, porque a nossa carne luta contra o espírito, e muitas vezes o mal que nós não queremos fazer, nós fazemos, e o bem que queremos fazer, nós não fazemos. Então, há uma dificuldade interna, e muitas vezes também uma dificuldade externa. Nós queremos fazer algumas coisas e não conseguimos, ou queremos fazer algumas coisas e encontramos muita dificuldade, muita resistência, às vezes até uma chacota, passamos vergonha, constrangimento, só porque queremos servir a Deus. E aí, muita gente reclama, muita gente murmura, muita gente, assim, vive a vida, né, não entendendo a bênção que é, ou a bênção que corresponde às dificuldades que são encontradas nessa vida. Essa é uma ação negativa. Mas eu quero apresentar para vocês 3 ações positivas. Primeiro, a primeira das ações positivas se chama oração. Nós estamos numa campanha de oração. E aí, entendam bem, viver os propósitos de Deus corresponde a tantos desafios, é um negócio muitas vezes tão sério, tão pesado, que uma providência muito viável e muito saudável se chama oração. Temos que orar. Viver os propósitos de Deus, irmãos, é um grande movimento de oração, porque temos limitações, né? Porque temos necessidades, temos circunstâncias. Oração também de gratidão, né? A oração que eu falo aqui é em todo o sentido da oração. Então, quando a gente entende que Deus age ativamente ou indiretamente, e que Ele tem um propósito, e que esse propósito vai se estabelecer, e se nós fôssemos espertos, nós estaríamos dentro desse propósito, né? Querendo viver esses propósitos, querendo experimentar esses propósitos. Uma vez desejando isso, não nos resta outra coisa a não ser orar. A gente vai orar e pedir a Deus que nos ajude, que não nos desvie, né? Que Ele nos ajude Deus não nos desvia. Não é Ele que desvia a gente, somos nós que optamos por outros caminhos. Então a gente pede a Deus para não optar por aquele caminho e optar pelo caminho que Ele quer. Oração. A segunda ação se chama perseverar. Perseverança. É a segunda ação que uma vida dentro dos propósitos de Deus exige. Sabe por quê? Porque vou ligar a perseverança à oração, tá? A oração de hoje, gente, ela só vale para hoje. Eu falo isso em relação à santidade. A santidade de hoje, ela só vale para hoje, porque amanhã a gente precisa renovar o compromisso, renovar o caráter, renovar, né, a concentração. Se a gente relaxa amanhã, a gente acaba se desviando. A gente ora e tem que orar todo dia. A gente tem compromissos com Deus, né, de uma vida honesta. Esse compromisso tem que ser renovado todo dia. Se hoje você conseguiu uma vida honesta diante de Deus, prepare-se para amanhã, porque pode ser que amanhã, você já receba uma proposta, e aí essa honestidade toda vai pelo ralo. Porque a honestidade de hoje não vale para amanhã, ela tem que perseverar. A gratidão, na verdade, a última ação é a gratidão, e eu
posso já adiantar um pouco, a gratidão de hoje tem que ser a gratidão de amanhã. O louvor de hoje tem que ser o louvor de amanhã. Por que que a igreja proporciona, né, os vários cultos? Porque a nossa vida, querido, nossa vida precisa de retroalimentação, nova alimentação. Infelizmente, nós fazemos como igreja aos domingos e às quartas-feiras, né? Mas a gente sabe que o certo é que isso aconteça todo dia. Até porque a adoração não é um momento, é um estilo de vida perseverante. Adoramos a Deus no templo, em casa, dirigindo, na rua, no trabalho, o tempo todo. E de forma constante, perseverando. Então, viver os propósitos de Deus nos leva a continuar, né, a perseverar, a insistir, a manter o foco, a manter a pegada, a ser resiliente, né? Enverga, às vezes a coisa chega, a doença chega, o desemprego chega, mas a gente persevera ali com Deus. E em último lugar, a gratidão. Viver os propósitos de Deus é viver em gratidão. Agora presta atenção, porque eu quero que você entenda em que sentido essa gratidão aqui se enquadra. Não é tão somente agradecer pelo pão, que vale, né? Agradecer pela saúde, mas a gratidão aqui, irmãos, envolve a ideia do próprio propósito de Deus. É gratidão pela vida. Entenda uma coisa, se você está vivo, é porque Deus tem propósitos para a sua vida. E se Ele tem propósitos para a sua vida, não te resta outra coisa a não ser agradecer por isso. Ter essa noção da honra, que é saber que Deus tem um plano para a minha vida. Irmãos, isso precisa ficar muito claro na nossa cabeça e no nosso coração. A partir do momento que Deus acabar com os propósitos dEle para a sua vida, Ele te leva. Se Ele te mantém e me mantém vivos, né, você e eu vivos, é porque Ele tem propósito. Ele tem proposta, como a gente sempre usa, né? Ele tem um plano para a nossa vida. E olha, queridos, eu preciso olhar para Deus e dizer: Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem um plano para mim. O Senhor tem propósito na minha vida. Muito obrigado, muito obrigado. É por isso, queridos, que podemos e devemos manter em dia a divisa da nossa campanha. É por isso que a divisa, ela pressupõe tudo isso que eu falei aqui, tá? Eu preciso fechar com ela para dizer, olha, ela nos ajuda a orar, a perseverar e a agradecer. Como assim, pastor? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Viver os propósitos de Deus é orar, perseverar e agradecer como primeira atitude, né? Como primeira ação do dia. É buscar em Deus, buscar a Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e todas as outras coisas, sabe, elas serão acrescentadas na sua vida. Você pode dizer amém para isso, meu irmão? Então, querido, que Deus te abençoe. Nós vamos cantar mais uma canção, vamos cantar o eterno amor de Deus. Esse eterno amor mostra propósitos eternos, e isso é uma verdade. Nós temos, os propósitos de Deus por nós, eles são eternos, não são só para essa vida, mas é para a vida além. Isso é muito bom, né? Há de ser uma gratidão para todos nós. Irmãos, vamos cantar, daqui a pouco eu volto orando e encerrando então o nosso culto de oração. Vamos lá.
hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Teu eterno Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. Vamos orar, encerrando então o nosso encontro. Olha, chegou aqui para a gente, através do nosso grupo Família IBF, os pedidos de oração eu vou ler aqui, mas antes de ler, reforçar, olha, prepare seu cartão de oração, tá? Se você puder, né? Imprima, dá um jeitinho de imprimir e faça do verso do cartão, então, o local onde você vai colocar os seus pedidos, e assim você participa ativamente. Todo final do nosso culto de oração, eu vou pedir para que você pegar o seu cartão e ali então apresentá-lo a Deus, como agora nós vamos fazer com esses pedidos aqui. Olha, a Ana Nogueira pede que oremos pela irmã Beth e todos os enfermos. A irmã Norma, né? Ela sinaliza então os enfermos, alguns aqui de Covid, né? O Gil, o irmão da Giane, e a Beth, esposa do Oswaldinho, de Covid. O irmão Samari, que sofreu um acidente e teve que fazer uma cirurgia na cabeça muito séria, está se recuperando. O Tiago, que é o filho da irmã Nazaré, que está se recuperando também muito bem de um acidente, graças a Deus. E pastor Alexandre, é pastor da Igreja Batista de Oiticica, lá em Campo Grande, é um amigo. Ele foi, na verdade, meu aluno no Seminário Betel já há alguns anos, e se tornou professor do Seminário Betel de História, pastor, já a segunda igreja que ele pastoreia, e ele está muito mal, irmãos. O pastor Alexandre, a situação dele é muito grave, e a oração é por um milagre, e nós estamos, né, como IBF, né, como família de Deus, pedindo que você ore pelo pastor Alexandre, tá bom? Peça a Deus que Deus reverta aquele quadro, que dê tudo certo com ele. Olha, a Alba Amorim pede que continuemos a orar pela sua irmã Edmara, que teve melhoras, mas ainda está precisando das nossas orações. A irmã Alnira pede oração pelo irmão Agilson e sua esposa Beth, que estão internados com Covid, lá em Curitiba. A Tatiana
ela então coloca aqui uma realidade muito triste, né? Oremos pelas quase 2.000 famílias enlutadas hoje por conta da Covid, tá bom? Irmãos, inclua também no seu caderno de oração, faça desse cartão, né, o seu caderno de oração, e ali você pode anotar nomes, por exemplo, o nome do pastor Dalton, aqui de Niterói, e da Igreja Batista de Caraí, conhecido de muita gente, e a Decinalva, a irmã dele, que foi diretora do Seminário de Niterói por muitos anos, ela então está numa situação bem mais grave do que ele. Pastor Dalton está internado, mas tranquilo lá, cuidando, né, fazendo de tudo para ir para casa. A Decinalva, que já está numa situação um pouco mais grave, vamos colocar esses irmãos também em oração, tá joia? Muito obrigado, queridos. Olha, eu expressar aqui a minha gratidão por todos que oraram por mim, pela Neiva. Estamos bem, os nossos sintomas praticamente zeraram, né? Com certeza tem um resquíciozinho, mas estamos bem. O Pedro e o André estão ótimos, graças a Deus. Então fica aqui a minha gratidão, tá? Pelas orações, por toda a preocupação. Estamos aí pela graça de Deus, tá joia? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, colocamos cada pedido que foi colocado aqui diante do Senhor. Cada necessidade, cada pessoa, cada circunstância. Temos sido, Senhor, abastecidos com muitos pedidos de pessoas doentes pela Covid. E nós queremos entregar cada um, não só os que foram relatados aqui, mas cada um que está na mente, no coração de cada família representada que nos vê e nos ouve aqui nessa hora. Toma-os em tuas mãos, Senhor. Mas também abençoe os desempregados, abençoe aqueles que estão com dificuldades no relacionamento em casa, conjugal, com os filhos. Toma, Senhor, também aqueles que têm causas na justiça, que precisam de solução. Toma também, Senhor, aqueles que têm projetos, que estão desenvolvendo projetos. Toma, Senhor, também a gratidão de cada pessoa que nos vê e nos ouve, de toda a equipe que está aqui conosco nesta oportunidade. Toma a nossa gratidão, Senhor. Muito obrigado. O que nós somos, nós colocamos diante do Senhor, nós colocamos diante da Tua face, humildemente, porque sabemos que nada merecemos do Senhor, mas por Tua obra e misericórdia, o Senhor nos recebe, nos alimenta, nos protege e tem propósitos para a nossa vida. Muito obrigado por isso, Senhor. Leva-nos aqui agora para casa, guardados e protegidos pelo Senhor. Abençoe essa semana e traga-nos de volta no domingo para mais um tempo de celebração. Abençoe toda a dificuldade que temos tido. Deus, que nos ajude a resolver as dificuldades para que tenhamos toda a condição de transmissão e de culto no próximo domingo pela manhã. É o que eu te peço e te agradeço desde já, no doce nome de Jesus. Amém, irmãos? Muito obrigado, Deus te abençoe e até a próxima.